Sejam bem-vindos ao Ponto Final. Aqui vamos dar espaço ao adeus. Vamos pendurar as chuteiras ou as luvas de jogadores que marcaram gerações e que terminaram a carreira muitas das vezes sem nós darmos por ela. O nosso convidado deixou de jogar em 2022 na Europa do Norte, depois de uma carreira de várias latitudes. Tão depressa estava no Norte como estava no Sul do país. Em Portugal celebrou conquistas com 3 clubes diferentes. Houve uma conquista europeia em solo lusitano, mas foi vestido de vermelho e branco que teve maior coroa internacional. A pergunta antes do ponto final, quem é? Beto, obrigado por estás aqui connosco. Obrigado. Obrigado eu pelo convite. Chegavas ao teu nome se do nada lesses isto na internet? Tinhas que adivinhar quem era este jogador? Difícil. Tantas latitudes. Obviamente eu falando de mim próprio sei e tenho conhecimento e se calhar chegava lá, mas iria ser muito difícil. Com essas latitudes todas, norte-sul, muitas conquistas, alguma de vermelho e branco. Claro. Obviamente seria quase impossível chegar a mim. Acho que poucas pessoas vão se lembrar do Sevilha. Sim. Mas são 3 Ligas Europas. Sim, 3 Ligas Europas seguidas, sim, é verdade. E vamos falar sobre tudo isto neste ponto final. Tu deixas de jogar em 2022 num Helsinki Ilves Tampere. O jogo fica 1-0. Um golo aos 2 minutos e tu és expulso aos 95. Sim. Infelizmente terminei a minha carreira com uma expulsão, mas foi uma expulsão que derivou de um estado psicológico também débil, um estado psicológico difícil. Eu estava a atravessar uma fase muito complicada na Finlândia porque eu estava na fase em que não havia noite, ou seja, não existia mesmo noite na Finlândia. Eu tentava descansar o que podia, mas era de dia, ou seja, o teu corpo não dormia, o teu corpo nem sequer adormecia e portanto comecei a criar aqui demasiado cansaço, demasiada fadiga mental, mau humor. É difícil para mim ter mau humor. Sim. Mas comecei a criar mau humor. A privação do sono dá muito disso. A privação do sono para mim foi fatídica no que toca à continuidade no clube. Lá está, eu arrastava um mal-estar já há algumas semanas e nesse dia, nesse jogo, não sei se foi destino, se não foi, foi o meu último jogo da minha carreira em Helsinki, na Finlândia. É verdade que estava a fazer até uma temporada muito interessante a nível de rendimento, estava a desfrutar de jogar, mas o que é facto é que depois com a privação do sono e o cansaço comecei a sentir... comecei a perguntar o que é que eu estava ali a fazer, com a idade que tinha, com todo este cansaço. Tu sabias que aquele podia ser o teu último jogo ou só te deste conta disso tempos mais tarde? Eu só dei conta disso tempos mais tarde porque eu sentia-me tão bem fisicamente, sentia que o meu rendimento era tão alto para a idade que eu tinha, independentemente do contexto que eu estava, não é? Um campeonato periférico, mas o que é facto é que eu sentia-me tão bem que eu achava que tinha todas as condições para continuar a jogar. Nesse dia, depois de algumas semanas de tanto cansaço psicológico, dessa tal privação do sono, senti que se calhar era mesmo o fim. Foi aí que começou a bater-te a ideia de se calhar eu tenho que terminar a carreira? Não foi aí. Eu quando terminei a minha passagem pelo Farense, tive ali alguns meses em casa à espera de um projeto que nunca chegou. Chegaram alguns projetos que eu não queria abraçar, mas não chegava àquele que eu queria. Mas só que eu não tinha consciência de que esse projeto que eu queria nunca iria chegar. Pela idade que eu já tinha 40 anos, e achava que ia chegar a alguma coisa que na realidade não iria chegar. Certo. Então eu comecei a ficar alguns meses em casa e foi então que da Finlândia um amigo me ligou. O Roberto? O Roberto Rivelino. Sabia, através da minha esposa, que eu estava, entre aspas, insuportável. Eu estava completamente insuportável em casa. Depressivo. Mas esse lá também era porque tu querias continuar a jogar, porque não achavas que não querias dizer adeus? Eu não queria dizer que não, eu não queria aceitar que estava a chegar ao fim. Sim. E o que é facto é que o meu rendimento no Farense demonstrava que eu tinha condições para continuar. Agora, se calhar, eu já não tinha condições para estar num nível que eu achava que deveria estar, mas que o futebol acaba por te mostrar que não estás. Roberto, trabalha-se mentalmente isso
agora, em que tu já terminas a carreira, achas que teria sido bom para ti, por exemplo, trabalhares esse momento? Ou é difícil aceitar esse momento? É assim, eu vou estar aqui num painel, brevemente, no Thinking Football, a falar dessa tal saúde mental no pós-carreira, como um exemplo prático. Tu podes, obviamente, é sempre muito mais fácil para ti preparares-te e trabalhares com o entorno familiar, ou de amigos, ou com especialistas técnicos na matéria, psicólogos, mas no dia em que tu decides dizer que acabou, esse teu luto tens que o viver. Claro. Tu tens que passar pelo luto da tua carreira, ou da perda de alguém, ou do que quer que seja, sim ou sim. E quanto mais rápido for esse teu luto, mais fácil será a tua reinserção na nova Certo. vida. O dia a seguir. Lá está, a nova vida, nós temos duas vidas, temos essa felicidade de viver duas vidas, mas lá está, eu sempre digo que há diferentes perfis de jogadores e de pessoas. Claro. Eu sempre fui um apaixonado pelo futebol, eu vivia o futebol, que era a minha vida, portanto, para mim, sendo um apaixonado pelo futebol, pelo treino, pelo jogo, pela competitividade, pela pressão, iria sempre ser muito mais difícil para mim deixar de jogar, deixar de ter a minha rotina, deixar de ter os meus hábitos, e tudo isso é sempre muito mais difícil. Já tivemos de o Cândido Costa no ponto final a dizer de entrar no balneário e fazer as brincadeiras. Sim, todo esse dia a dia com os teus companheiros de equipa, as brincadeiras, as lágrimas, quando perdes, as alegrias quando ganhas, tudo isso tu vais criando muitos elos de ligação, muitas amizades. Isto às vezes parece quase como aqueles programas, os realities, não é? Certo. Estás tantas Mas horas junto, começas a criar demasiado rapidamente relações, e depois é sempre muito difícil acordares e não existir nada disso. Como é que foi essa primeira segunda-feira? Lembras-te? A primeira segunda-feira, que nem sei se foi uma segunda, Claro. se foi uma quarta, mas esse Aqui, a primeiro segunda-feira dia do já não sou atleta, foi muito doloroso. Para mim, foi muito doloroso para a minha família. Porque a família, obviamente, tem todos os dias em casa uma pessoa muito bem disposta, uma pessoa, eu acordo mesmo feliz com a vida. Eu acordo feliz porque respiro, porque acordo, porque a vida é boa para viver e a vida deve-se encarar com otimismo, com felicidade. Eu acho que é a melhor forma de nós vivermos a vida. Mas o que é facto é que nesses primeiros dias eu acordava triste, acordava desmotivado, acordava depressivo. Eu não tinha alegria nenhuma. Claro. Olhava para a minha filha, que é a coisa mais linda que eu tenho na minha vida, e o meu filho. Olhava para eles com amor, com paixão, mas olhava para o espelho e não via agora, nada. Não via luz, não via nada, via tudo apagado, tudo cinzento, tudo triste. E eu tive que passar por isso, tive que passar por esse processo de luto, até que me reativei, até que encontrei também com o projeto Liga Portugal um caminho, um projeto e um caminho que eu estou a percorrer, que me motiva. Um projeto que me ensinou a chegar onde é que eu quero chegar, ou onde é que eu tenho que chegar, e portanto tive que passar esse momento, e hoje em dia sou uma pessoa resolvida, digamos assim. Olha, deixa-me voltar ao início da tua carreira e àquele menino que vai experimentar futebol ao Ponte Frielas. Sim. Foi aí primeiro? Sim, a nível de... No 0-0 diz-nos que foi sub-11, futebol 7. 92, 93, se calhar foi antes, não é? Não, foi antes. Eu tinha 7 anos, portanto foi em 89. Quando eu entrei no União Desportiva da Ponte Frielas, nos escolinhas na altura, e a verdade é que em campo pelado, com 7 anos, com baliza já de futebol 11. Logo para guarda-redes? Não, eu entrei para extremo direito. Eu era muito baixinho, era fortezito, e o professor Virgílio... tudo diferente agora? Tudo diferente agora. Eu jogava bem, mas não corria. Eu não gostava de correr, eu nunca gostei muito de correr. E então o Mr. Virgílio disse: "Opa, rapaz, tu jogas bem, pá, mas não te mexes. E para extremo tu tens que mexer, tens que correr, pá. Vai lá tentar ali na baliza." E foi então que eu fui até à baliza, umas luvas todas rotas, botas de Sportex, umas de Sportex que eu tinha na altura todas rotas. Fui para a baliza nesse dia. Tinha tu e tinha 90% das crianças jogavam futebol nessa altura. Fui para a baliza nesse dia, adorei. Eu cheguei a casa cheio de sangue nos joelhos, porque aquilo era pelado na altura, mas adorei. Criei uma paixão que durou 33 anos, até aos 40, desde os 7 até aos 40, fui guarda-redes, e portanto foram 33 anos de paixão
pura e dura paixão. E pelo futebol. nunca equacionaste naquele período inicial ser outra coisa? Não, porque desde o primeiro treino que eu fui para a baliza, eu não consegui pensar noutra coisa senão conhecer a posição, Certo? conhecer o que é que eu tenho que fazer, aperfeiçoar as técnicas que eu tinha que aperfeiçoar para ser guarda-redes, mas aquilo que me moveu e aquilo que acabou por me levar até onde eu cheguei foi mesmo a paixão. Eu criei uma paixão tão grande pelo futebol e nomeadamente pela baliza, que acabou por, em muitos momentos da minha vida, ser aquilo que me levou a ultrapassar muitos obstáculos. Qual foi a primeira coisa que tu aprendeste na baliza? Foi a cair? Foi a não cair de barriga, que eu atirava-me de barriga. E no então, pelado? e no pelado os joelhos sofriam, a barriga sofria, o peito sofria, os cotovelos sofria tudo. O meu corpo eu era um Cristo. E os primeiros treinos eu lembro-me que ensinavam-me a tirar-te de lado, a cair primeiro com o ombro, com a parte lateral da perna. Portanto, isso foram as primeiras dicas como guarda-redes. E depois, a agarrar a bola, não é? Não é fazer disto uma parede, a fazer disto uma concha. Portanto, foi um período de aprendizagem, não é? De aperfeiçoamento depois e de crescimento. E tu vais muito cedo para o Sporting. Eu vou para o Sporting, sim, com Sim. 11 anos. Eu vou para o Sporting com 11 anos, pelas mãos do Sr. Aurélio Pereira. Mais um talento que ele acabou por descobrir. E depois faço todo o percurso de Sporting até 2002. Pelo meio fui emprestado ao Casa Pia. Certo. Depois para quem ainda não vasculhou totalmente o teu perfil no 00, é bom que o faça, porque eu descobri aqui, na época 96-97, um plantel de sub-15, eu diria que é absolutamente emblemático. Sim. Tu tens Ricardo Quaresma, Sim. tens o Lourenço, Sim. tens o Luís Vilar, que agora é comentador, Exatamente. que era teu colega de equipa. Achei inacreditável. Inacreditável. É de facto Mas uma muitos geração. nomes, Carlos Martins, sim, o Carlos Martins, Carlos claro, Martins, o Filipe Valar também. Não sei se estava o Viana também nessa equipa. O Viana é um ano mais novo, mas acabou por nos apanhar. Não sei se foi no sub-15, se foi no sub-16. Sim, eu tive seleções. Eu fiz todo o percurso das seleções nacionais até a seleção A, inclusive aquela que só existiu um ano. Equipa B? A seleção B, não Sim. foi? Eu também fiz parte da seleção B, portanto fiz todos os escalões da seleção, até à seleção A. E durante todo este caminho eu coincidi também com o Cândido. O Cândido é um ano mais velho que eu, sim, mas acabámos por coincidir. Não sei se foi no sub-18, que juntaram ali um bocadinho o sub-17 e o sub-18. Portanto, foi todo um percurso. Eu fiz a seleção de Loures primeiro, depois no Interassociações a seleção de Lisboa, e depois no Interassociações o Lopes da Silva, e depois sim a seleção A. Seleção A não, a seleção de Portugal de sub-15. Sub-15, que entraste por aí. Quando te chamam a primeira vez para ir treinar com a equipa principal, o que é que tu achas? Do Sporting? Sim. Eu quando sou chamado pela primeira vez, foi pela... Só um parênteses. Pelo menos aqui nos nossos registros, tens Peter Schmeichel. Sim, foi o Augusto Inácio que me chamou a primeira vez para treinar com a equipa A, e era o Peter Schmeichel, o guarda-redes do Sporting. Isto, se não me engano, em 2000. Certo. E este é curioso e engraçado, porque eu entro no balneário do Sporting e vejo o João Pinto, o Sá Pinto, e depois vejo o Rui Jorge, e o Beto, e depois vejo o Peter Schmeichel, que era quadrado, tinha 2 metros, e era o Peter Schmeichel. Era a grande referência. Era a grande referência que passou na altura, sim, estava na Liga Portuguesa. E é curioso que eu nem sabia onde é que me havia de sentar na altura, não é? Não lhe respondeste como ao Paulinho, pois não? Não, ele quando me disse assim, ó miúdo, aquelas luvas laranja e as botas. E eu disse, para levar para o campo. E eu, é para levar para o campo, sim. Então eu peguei nas luvas do Peter, peguei nas botas do Peter e levei as botas, cruzámos todo aquele caminho até ao campo número 2, o relevado onde nós treinávamos, e entreguei-lhe as luvas ao Peter e entreguei as botas, está aqui para tu te calçares, para tu teres as luvas para treinares. E tem outro episódio muito curioso com o Peter Schmeichel, e num dos treinos de finalização, o Casper, o filho dele, sim, estava sentado encostado a uma rede a ver o nosso treino de finalização.
O Peter não fazia os treinos de finalização praticamente. Não? Porque era preciso atirar-se muitas vezes para o chão. Já tinha 37 anos. E na altura o Schmeichel não queria muito atirar-se para o chão. Então ele dizia, vai tu miúdo, vai tu para a baliza. E então eu adorava voar, eu adorava os treinos de finalização. Só que o Schmeichel não gostava muito que eu voasse. Ele só me fazia, tu só queres fotografias. Até que chegou um ponto do treino em que ele disse assim, sai lá daí. Casper, vai tu para a baliza. E eu assim, então, mas estás-me a tirar a mim do treino? Sim, sai da baliza. E meteu o Casper, que era filho dele, na baliza do Sporting, a treinar a finalização e sentou-me a mim na rede a ver o treino da equipa principal. Senti que, primeiro, senti muita paixão e privilégio em estar ali, e depois senti, quando o Peter me tirou da baliza, senti que a qualquer momento eu podia perder aquilo. Certo. Percebes? Portanto, eu aprendi a dar muito valor a todas as oportunidades que eu tive. Mas, por exemplo, tu acredito que naquela altura tu tens 18 anos? Sim, 17, 18, sim. 17, 18 anos. Sim, 18. E há de pensar, está-me aqui a trocar pelo filho, pensa que manda nisto. Simultaneamente pensas, não, ele está-me a ensinar. Ele está-me a ensinar. Para eu perceber sim, que não... O que acontece é que a forma de ensino antigamente, se calhar é uma forma muito diferente daquela que existe agora. Existe muito mais comunicação agora, uma comunicação mais positiva. Antigamente, se calhar, éramos... Sim, hoje em dia um guarda-redes com a tua idade teria-lhe questionado, então, mas o que é que estás a dizer? Mas quem és tu para me tirar da baliza? E na altura nós respeitávamos a questão hierárquica, digamos assim, era o Peter Schmeichel, era mais velho, era o titular, pedia-me para eu levar as luvas, as botas, e nós na altura fazíamos. Por uma questão hierárquica, por uma questão de respeito, fazíamos. E se queres que te diga, sinceramente, eu não sentia problema nenhum em levar as luvas do Peter Schmeichel para o treino. Eu não sentia. Não sentia que era uma vergonha, não sentia que era uma humilhação, não sentia nada disso. Sentia sim que era uma forma do Peter Schmeichel mostrar que eu tinha que dar valor ao facto de eu estar ali. Porque ser guarda-redes do Sporting, na altura, tinha que ser um motivo de muito privilégio e de muito orgulho para mim e não uma coisa simplesmente banal. Então eu tinha que dar valor a tudo aquilo que me estava a acontecer. Porquê é que nunca houve uma oportunidade nessa altura, nesses anos? Isso não, aí já me ultrapassa. Certo, claro, eu depois desse ano vou ao Casa Pia, regresso. Certo. Tu és campeão sem jogar. Eu sou campeão em 2001, 2002 com o Laszlo Bologna, sem jogar, é verdade. Portanto, sou ou não sou campeão. Tecnicamente? Tecnicamente sou. Se calhar na prática não, certo. Porque não joguei nenhum minuto, mas era o terceiro guarda-redes, juntamente com o Nelson e com o Tiago. Portanto, se calhar tecnicamente eu faço parte dessa plantel, tanto é que eu vou para o Marquês, claro. No póster está lá. Agora, na prática, se calhar as pessoas não me identificam como campeão, porque não joguei nenhum minuto. Agora, porquê é que eu não joguei nenhum minuto? Obviamente está lá o treinador, o treinador é que tomava decisões, claro. Achava que eu era demasiado jovem, se calhar, para tomar essa decisão de risco de colocar um guarda-redes de 18 anos na baliza do Sporting, num Sporting que estava a lutar para ser campeão nesse ano, e se calhar para ele, na cabeça dele, era demasiado risco. E o que é facto é que eu não tive a oportunidade. Mas o que é facto é que também depois, muitos anos depois, apareceu essa 15 anos depois, apareceu essa oportunidade de jogar pelo Sporting. E vamos já lá chegar. Entretanto, andas emprestado, terminas o contrato quando deixas de Chaves, eu vou emprestado para os Chaves, nem sei muito bem porque é que eu fui na altura emprestado. Daí a história das latitudes, tu estavas em Lisboa e de repente... Sim, estava em Lisboa e depois apareço em Chaves, fui sozinho, eu tinha outros mercados para ser emprestado, da primeira divisão nomeadamente, só que o Sporting na altura, não o Sporting, senão as pessoas que estavam no Sporting na altura, acharam por bem que eu devia ser emprestado para os Chaves, para a segunda Liga, não queriam que eu fosse emprestado para, na altura, nem para o Belenenses, nem para a Académica ou para a Estrela da Amadora, que estavam na primeira divisão, não queriam que eu fosse emprestado para a primeira divisão, não percebi muito bem porquê, e então vou emprestado para Chaves. Foi uma época terrível para mim, a nível desportivo, terrível. Eu tive uma pessoa no clube que me demonstrou aquilo que não é ser um companheiro de equipa, aquilo que eu não queria para o futebol, mas o que é facto é que foi terrível para mim, foi desportivamente terrível. É verdade que eu fiz muitos amigos no grupo desportivo de Chaves, ainda hoje. O Sr. Francisco, para mim, é uma pessoa pela qual eu tenho muito carinho. As pessoas de Chaves são maravilhosas, eu amo Chaves, amo a cidade de Chaves, amo as pessoas de Chaves. Agora,
Foi um clube... Como é que obrigou-te a crescer, naturalmente? Tu Agora, sais da tua bolha, não é? Foi uma paulada tão grande, foi uma lição tão grande de humildade, porque eu vinha de muitos anos de Sporting, com o roupão personalizado, com o chinelinho, com a sauna, com o banho turco, eu tinha tudo no Sporting, nós tínhamos tudo. Eu vivi ainda a academia do Sporting, eu estive na abertura da academia do Sporting, portanto nós tínhamos tudo. E de repente sou confrontado com um contexto completamente diferente, sem jogar, sem o roupãozinho com as minhas iniciais, sem a sauninha, sem os equipamentos todos bonitos do Sporting, mas serviu-me para eu aprender, serviu-me para eu mais uma vez dar valor àquilo que eu tive e não facilitar um único treino, um único almoço, uma única saída à noite, porque eu sabia que qualquer passo em falso que eu estivesse a dar ia hipotecar todo o meu futuro. Roberto, tu deste essa lição de resiliência e de ultrapassagem, mas é nesse período que muitas vezes perdem os talentos, não é? Talvez a grande maioria dos atletas, passando o patamar sénior, pelo que eu passei, porque não só foi em Chaves, porque eu vou para Chaves, termino o meu contrato com o Sporting sem jogar e vou para o Marco de Canaveses, para o Futebol Clube do Marco, onde eu tive uma época desportiva excelente, mas tive 9 meses sem receber e, portanto, eu tinha todos os ingredientes para abandonar o futebol, ou para me perder no futebol, ou para hipotecar tudo aquilo que eu poderia ser no futebol. E o que é facto 9 meses sem receber, 9 meses sem receber, já com muitas responsabilidades, era tomada a decisão, opa, já chega. O futebol, eu optei porque o futebol fosse o meu sustento e não está sequer a ser o meu sustento. Claro. Tive um ano em Chaves que não jogava, um ano no Marco que não recebia, disse não. O futebol largou-me. Vais para o Leixões. O futebol largou-me. E o que é facto é que não, continuei, treinava, jogava. E o Vítor Oliveira, o meu querido amigo e falecido Vítor Oliveira, disse-me que tu vais estar no Leixões e eu vou querer subir o Leixões 20 anos depois à Primeira Liga e é contigo que eu vou subir o Leixões. E conseguiu. Vais receber muitas chamadas de muitas equipas da primeira divisão, porque é verdade que estás a ter muito rendimento, mas não vais para lá nenhum. Tu vais comigo para o Leixões. E a verdade é que eu recebi muitas ofertas no final desse ano, do Braga, da Académica outra vez. Tive muitas ofertas da primeira divisão e disse, não, eu vou com o Vítor Oliveira. O que é que foi a primeira pessoa que, eu estando no Marco, me disse assim, não, tu não te vais perder e eu quero-te no Leixões. Mas tu já conhecias o Vítor? Não, eu não conhecia o Vítor Oliveira. E o que é que fez acreditar? Eu conhecia o trabalho dele, claro, nunca tinha trabalhado com ele, não o conhecia pessoalmente. E o que fez acreditar, eu tenho que seguir o instinto deste homem? Porque foi ele o primeiro a acreditar em mim outra vez. E eu sou uma pessoa muito de pessoas. Eu sou uma pessoa muito de agradecer. Sou uma pessoa muito de... Eu sou empático por natureza. E então, se aquela pessoa foi a primeira, eu estando lá em baixo, se foi a primeira a devolver-me essa esperança, a devolver-me essa motivação para eu continuar, era com ele que eu tinha que ir. Por mais Sporting Clube Bragas que existissem, e Académicas e Valenses, foi aquela pessoa. Eu fui para o Leixões, na altura, não pelo Leixões em si. Eu fui porque eu queria com o Vítor. Independente, se o Vítor fosse para o Souzela, para o Sousense ou para o Tondela, eu ia com o Vítor, porque era a pessoa. Deixa-me te perguntar uma coisa relacionada com isso, Beto. Tu, quando tens propostas do Braga e da Académica... Eu sentei-me com o Vítor Oliveira e com o Jesualdo à mesma mesa. O Jesualdo, treinador do Braga. O Jesualdo, na altura, era treinador do Braga e o Vítor do Leixões. E eles estavam os dois sentados à mesa. Mas a minha pergunta era... Com certeza esse tema não foi equacionado nessa conversa que tu tiveste, mas em algum momento tu pensaste, eu no Braga vou ter que trabalhar ainda mais para ter uma titularidade. Não. Se calhar aqui no Leixões tenho uma oportunidade de continuar o meu nível. Não. Isso não entra na cabeça do guarda-redes e de uma posição específica? Não, até porque depois o meu percurso como guarda-redes demonstra isso mesmo. Demonstra que eu nunca tive receio de nenhum desafio. Tanto é que eu vou para o Futebol Clube do Porto, com o Welton, vou para o Sporting, com o Rui Patrício. Portanto, eu nunca tive problemas em abraçar desafios. Aliás, eu auto-desafiei-me em muitos cenários e em muitos contextos. Agora, volto a dizer, eu fui para o Leixões porque eu quis ir com o Vítor. Porque foi a pessoa... Como é que foi essa conversa, então, com o Jesualdo e com o Vítor? Com o Vítor e com o Jesualdo foi engraçado porque o Jesualdo, treinador do Sporting Clube Braga, Beto, eu quero que tu venhas para o Sporting Clube Braga. Obviamente eu tenho lá o Kim e tu vais ser uma excelente opção para mim. E o Vítor Oliveira disse-me assim, ouviste? Vais ser uma opção para ele. E para mim vais ser o guarda-redes. O guarda-redes que eu quero para chegar à primeira divisão
20 anos depois e colocar o Leixões e fazer-se história. Não vais para o Sporting Clube Braga para ser mais um. Vem para o Leixões comigo para seres o jogador, o guarda-redes. E então, obviamente, aquelas palavras também, ao fim e ao cabo, Claro. adoçam a tua boca, a tua mente e ajudam-te depois também a decidir. Se bem que eu já fui para a reunião, farto de saber para onde é que eu ia. E sobes com o Leixões, Sim, uma época absolutamente incrível. sim. E fazes depois 2 épocas no Leixões. 2 épocas na Primeira Liga. Na Primeira Liga. Sim. A segunda é absolutamente histórica, com aquele 6º lugar. 6º lugar. E é na primeira época da Primeira Liga que há a hipótese de Benfica. Há a hipótese de Benfica com o Jorge Jesus. E há a hipótese de Futebol Clube do Porto. Mas o Antero Henrique, na altura, começou-se a falar muito do Beto para o Futebol Clube do Porto, muita comunicação social a falar já no meu nome para o Futebol Clube do Porto e para a seleção. Certo. E então foi quando o Antero adiou a decisão do Futebol Clube do Porto fazer uma proposta para mim e foi quando o Scolari disse, quanto mais falarem nele, menos ele vem. Porque eu é que decido, sou eu quem decide os guarda-redes que vêm à seleção. E quando se começou a falar no Beto para a seleção, mas o guarda-redes do Leixões para a seleção, mas começou-se a falar muito, então o Scolari disse, não, eu vou trazer quando eu quiser, não é quando vocês quiserem. Então eu fiquei mais um ano no Leixões, e foi no segundo ano da Primeira Liga que eu sou convocado à seleção A. Essa época é brutal. A primeira convocatória que eu tenho à seleção A, eu sou guarda-redes do Leixões, eu não era guarda-redes do Porto, eu era guarda-redes do Leixões. E portanto, para mim, ser convocado à seleção A pela mão do Carlos Queiroz, à seleção A, sendo guarda-redes do Leixões, não tens noção da grandeza do feito, não é? Porque tu vias Manchester United, Real Madrid, Sporting, Benfica, e depois vias o Leixões. Aparecia ali o Leixões, Sport Clube, perdido, mas para mim o feito era mesmo muito grande, era muito importante para mim, era enorme ser um guarda-redes de Leixões na seleção A, e foi então que o Futebol Clube do Porto faz a oferta. Eu tenho também o Benfica nesse ano, com o Jorge Jesus. Depois de eliminarmos o Benfica, julgo eu, na Taça de Portugal. Nós eliminamos o Benfica na Taça de Portugal, e então o Benfica entra em contacto comigo. É verdade que havia aquela teoria que o Jorge Jesus não te queria porque tu sejas um guarda-redes baixo. Sim, mas o Benfica estrutura que claro. Queria. E não foi o Jorge Jesus que falou comigo, foi uma pessoa da direção do Sport Lisboa Benfica. Mas eu, quando tive a reunião com o meu representante e com o ex-presidente do Futebol Clube do Porto, com o Jorge Nuno Pinto da Costa, acabei por fechar rapidamente com o Futebol Clube do Porto, porque ele teve o mérito, a ousadia e o charme, digamos assim, de me convencer a assinar pelo Futebol Clube do Porto, e o projeto que o ex-presidente Jorge Nuno, e que será sempre o grande presidente do Futebol Clube do Porto, me convenceu. As palavras dele, o projeto dele foi o que me convenceu a ir para o Futebol Clube do Porto e a assinar pelo Futebol Clube do Porto. E tu já tinhas ganho a segunda Liga com o Leixões. Sim. E chegas ao Futebol Clube do Porto e ganhas o segundo campeonato no segundo ano. Sim. O primeiro ano é o ano do túnel. Sim, o ano de 2009, 2009, sim, aquele infeliz episódio do Túnel da Luz. Em que Saponar e o Hulk, e o Hulk acabam por estar envolvidos nesse. Isso são suspensos. São suspensos muito tempo. Como é que vocês viveram? Isso. É assim, eu vivi o túnel vamos nos chamar esse episódio do Túnel da Luz, obviamente primeiro eu não estava a perceber muito bem o que é que tinha acontecido, porque eu fui abalroado pelos stewards, pelos seguranças. Eu não percebi muito bem o que é que aconteceu. Eu percebi que houve muitos insultos por parte de alguns atletas do Benfica, mas eram insultos ou trocas de insultos, e os jogadores do Benfica deslocavam-se para o balneário. Era futebol. Era quase mas eram futebol, coisas que eu achava, até aqui não há nada de grave. Não há nada de grave. Não é, há gravidade nos insultos, obviamente, sim. Mas não era nada que me assustasse. E quando eu vejo todo aquele alvoroço de seguranças, de stewards, a fazerem o cordão, a começarem a agarrar jogadores, a começarem a ter atitudes agressivas para com os jogadores de Futebol Clube do Porto, eu vi que havia alguma coisa mesmo muito grave, porque já estávamos a falar de contacto físico.
E foi então que eu vi alguém saltar, não sei se foi o Hugo, se foi o Saponaro, saltou o cordão, embrulhou-se ali muita gente. E eu tenho e esse momento, há um momento chave para mim, e eu até ao dia de hoje agradeço muito ao Raul Meireles. Uhum. Estava eu, o Raul Meireles e, se não me engano, o Bruno Alves, atrás de uma das colunas. E o Raul Meireles, naquele alvoroço todo, naquele calor, naquela agressividade toda que existiu ali no túnel, o Raul foi o único que teve a frieza de dizer assim: ó Beto, ó Bruno, nós somos jogadores de seleção nacional. Onde é que nós estamos o que é que estamos a fazer? Nós não podemos fazer isto, nós não podemos estar nós somos jogadores de seleção nacional. E parece que me caiu aqui uma ficha, parece que me caiu aqui um cubo de gelo. Neutralizar o caos. Sim, água fria, gelada que caiu em cima de mim e disse assim: é verdade. Eu também é verdade que não estive envolvido em nada. Certo. Eu fui apanhado ali, nem sei bem como, não estive envolvido em confrontos, mas estava no meio da confusão. Empurrões para um lado, para o outro, eu nem sabia quem é que havia de separar quem, eu já nem sabia quem era de quem. Claro. Mas houve uma voz, e a voz do Raul foi quem? O que é que se está a passar aqui? Nós somos jogadores de seleção nacional. Nós temos que ter um comportamento, claro, uma ética, uma responsabilidade. E é verdade que caiu-nos um bocadinho a ficha e tentámos depois acabar por separar. Nem sabíamos muito bem quem é que estávamos a separar, mas acabámos por ter um comportamento, na minha opinião, exemplar nesse túnel. E, portanto, depois tudo o que passa para a frente acaba por ser outra história. Sim, a partir daí acaba sim. por ser outra história. Na época seguinte tens uma época perfeita. O futebol do Porto é uma época invicta, perfeita. Não é? É invicta, é todos os títulos. Sim, ganhámos a Supertaça, o Campeonato, Taça Portugal, Liga Europa, não é? E depois a Supertaça. E a taça também. E a taça, e depois a Supertaça. Jogas a taça. Jogo a final da Taça Portugal. 6-2, um jogo. Sim, um jogo de loucos. Defendi um penalti antes do intervalo. Mais um. Sim, mas defendi um penalti antes do intervalo, que não sei se dava o 3-2 ou Vitória ou o 4-2. Na época anterior é quando há aquela eliminatória da taça em Belém. Sim, dos 31 penaltis. Tu estás nesse jogo? Estou nesse jogo. O jogo que acabou à 1 da manhã. Já estavam os câmaras cheios de sono. Os jornalistas, vocês todos cheios de sono. Mas foi de loucos. Foi 31, se não me engano. Sim, 31 penaltis. Um recorde. Eu defendi 6. E o Bruno Val 6. Não te sei dizer e quantos. E depois há um que o Valenço espalha que vai à trave, qualquer coisa assim de género. Mas é um jogo louco. Mas isso foi no 2009, 2010. 7, 9, 10, é com o Josualdo, esse jogo diante do Belenenses. Na época do André Vilas Boas, sim. Quando é que vocês pensaram que estavam a construir algo especial? Nós temos um jogo, não sei se... É assim, nós desde o princípio, desde a pré-temporada, que o André acabou por ter um discurso e acabou por criar uma comunicação entre nós muito positiva, muito coletiva, muito de... E atenção, que nós tínhamos nesse ano uma equipa repleta de egos, uma equipa repleta de craques, que para mim foi dos melhores plantéis com quem eu joguei, uma equipa repleta de gente que queria jogar e que podia jogar e que achava que tinha legitimidade para jogar. E eu lembro-me perfeitamente que o André Vilas Boas nesse ano tirava 5, metia 5 e aquilo funcionava e nós ganhávamos e chegávamos a atropelar muitas vezes as equipas porque a dinâmica era, o plantel também era ótimo. Eram 20 e tal jogadores de luxo. Mas o André conseguiu, dentro daquela competitividade, aliás há uma história muito que já foi contada até pelo Ucra aqui há pouco tempo, a questão do ringue. O André Vilas Boas montou um ringue. Vocês querem andar à porrada entre vocês? Está aqui o ringue. Ele contou-nos. Pronto. Se querem andar à porrada nos treinos, está aqui o ringue. Quem quiser que vá lá para dentro. E ninguém foi. Ninguém foi porque a nossa agressividade entre nós era uma forma de nós competirmos entre nós e de colocar a equipa num patamar competitivo muito superior àquilo que nós imaginávamos. Ele criou uma competitividade entre nós tão grande que depois ao domingo, ou à quinta, ou à sexta, a nossa competitividade com as outras equipas era avassaladora. Era avassaladora. E as quesílias muitas vezes que existiam entre os companheiros, chegava ao dia do jogo, transformava-se num elo de união, uma união muito grande, que parecia que não tinha acontecido nada durante a semana.
não aconteceu nada, eles já estão os dois na mesma equipa, a jogar contra outra equipa e ajudam-se, faz parte. Mas o mérito do André Vilas-Boas foi transformar todos aqueles egos numa equipa. E o Fernando, ou o Rames Rodrigues, ou o Hulk não se importavam de ficar um jogo no banco para jogar o Mariano Gonzalez, ou o Varela, ou o Elton, ou o Beto, não interessa. Aquilo estava tão comungado, aquilo estava tão oleado e tão bem trabalhado. Então não houve nenhum jogo em que vocês... ou um momento eu ia-te contar vocês... momento onde nós vimos verdadeiramente que nós éramos uma equipa. E acho que foi um jogo em casa com o Vitória de Guimarães, que estava 0-0 ao intervalo. Eu, aliás, vou-te dizer 2. E o André percebeu que precisávamos mesmo de vencer. E não sei se ele mexeu em 3 jogadores. Na altura não era como agora. Não existiam 5 substituições. 5 substituições. Ele podia mudar ou mudar. Os 3. E então ele mudou de rajada e disse que são estes 3 que vão mudar o jogo. E acabámos por perceber que a azia dos que saíram ao intervalo transformou-se numa vitória. E depois nós temos um episódio. Eu estou a olhar aqui na taça. Podes ver aí um jogo. Podes ver aí a segunda mão da Taça de Portugal nesse ano na Luz. Que está, sim. Esse jogo fica 3-1. E podes ver esse jogo. Nós perdemos 2-0 no Dragão. Certo, eu fui fazer a cobertura desse jogo. Nós perdemos 2-0 no Dragão e ao intervalo, se não me engano, na Luz está 0-0. Eu para já estou-te a trazer o do Vitória, que está 0-0 ao intervalo, fica 2-0, golo de Falcão aos 77 e o Cristiano Rodrigues, o Cebola. E, quem é que entrou? Entrou aos 54 minutos, ou melhor, aos 62 minutos entrou, desculpa, estava a ver do lado errado, e portanto temos aos 54 minutos entra o Guarino para o lugar do Bellucci, entra o Cebola para o lugar do Silvestre Varela e entrou o Ruben Micael para o lugar do Rames Rodrigues, que já tinha feito uma assistência. Ou seja, tinha saído o Rames, tinha saído gente importante e aquilo transformou-se numa motivação e a azia transformou-se em motivação nos que entraram. Mas eu vou-te dar outro exemplo, que é um exemplo... do jogo na Luz. O jogo da Luz. A segunda mão neste caso no Benfica. Está 0-0 ao intervalo. Está 0-0 ao intervalo, 2-0 para o Benfica. Certo, no conjunto. Acho que é o Javi Garcia que faz os golos, ou o Coentrão, no jogo da primeira volta. Isso não me recordo. E o discurso do André, juntamente com uma das poucas vezes que o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa desceu ao balneário, foi das poucas vezes que eu vi o presidente no balneário, na altura. Um parênteses, vocês tinham acabado de ser campeões na Luz 15 dias antes. Sim, mas estávamos numa situação de veras difícil. Certo. Com um 2-0 na Luz. E então o presidente desce ao balneário e informa o plantel que vai ao Jamor. Ou seja, o presidente Jorge Pinto da Costa informa o plantel que ia estar no Jamor na final. E portanto nós tínhamos 45 minutos para colocar o Futebol Clube do Porto na final do Jamor. E lembro-me perfeitamente das palavras do André Vilas-Boas, na altura o nosso mister, agora presidente do Futebol Clube do Porto. Está tudo dito. Nós temos 45 minutos para esquecer aquilo que fizemos há 15 dias atrás, que foi ser campeões aqui, e voltar a demonstrar porque é que somos o Futebol Clube do Porto deste ano inteiro tão dominador nestes 45 minutos. E eu lembro-me do Falcão a fazer sprints aos 90, o João Moutinho, que já não tinha mais nada para dar, mas a dar. E o que é facto é que nós, nessa segunda parte, vencemos 3-1. 3-1 na Luz. João Moutinho, Hulk e Falcão marcam. E depois o Cardoso marca já com o 3-0. Sim, que acho que é um penalti. Que é o Saponaro que faz o penalti, se não me engano. Isso. Sim. Mas é o Saponaro. O Saponaro vê um amarelo aos 79 minutos. É o penalti. Mas para tu veres a capacidade de uma equipa ir à Luz com um 2-0 e ter 45 minutos para dar a volta a uma eliminatória, foi aquilo que esse Futebol Clube do Porto conseguiu, na altura nós, e que demonstrou muito o poderio daquela equipa, mesmo tendo estado 45 minutos num ritmo de somos campeões nacionais e mais minuto, menos minuto nós vamos conseguir dar a volta a isto. E conseguiram esse triunfo. Na época a seguir, vais emprestado para o Cluj, Roménia. Sim, vou emprestado para o Cluj
Querias mais minutos? Era um Queria novo mais desafio? minutos, eu não queria perder a seleção nacional. Certo. Sabia que se eu estivesse num contexto competitivo e se eu tivesse um bom rendimento, eu poderia fazer parte das convocatórias da seleção nacional. E o que é facto é que o Jorge Costa liga-me, preciso de um guarda-redes para ser campeão aqui na Roménia, quero que tu venhas para o Cluj, porque eu quero que tu sejas campeão aqui comigo. E obviamente que eu, querendo sair, se calhar, obviamente não seria a minha prioridade, Certo. não confesso que se calhar não era a prioridade ir para a Roménia, mas o que é facto é que o Jorge convenceu-me, o Jorge pediu-me para eu ir para lá. O projeto, só o facto de querer ser campeão, mais títulos, também me aliciou um bocado, é verdade. Viajei, fui campeão na Roménia com o Jorge, acabei por ser até o melhor jogador do ano, e acabou por ser uma decisão, por mais dúvidas que as pessoas possam ter colocado na altura. Vais para a Roménia, não podes ir para a Espanha, para a França. Posso, mas foi para a Roménia que eu fui. E fui campeão e voltei melhor guarda-redes, melhor pessoa, mais um grande desafio para mim, mais uma nova cultura. E o que É a primeira vez que emigras, mas no Sim. fundo quase que não é... Não, porque eu tinha montes de portugueses lá. Sim. Equipa técnica, jogadores, tinha 6 E portugueses. depois, quer dizer, o teu grande choque tinha sido quando tu saíste da de tua Lisboa casa. para Chaves. Exatamente, de Lisboa Sim, para aí Chaves. foi o meu grande choque. A nível pessoal, e se eu tinha conseguido ultrapassar a parte dos Chaves, de estar sozinho, de chorar muitas vezes sozinho e não ter os meus pais, não ter ninguém, eu não tenho irmãos também. Aqui já eras já eras um guarda-redes de seleção nacional. Já era um guarda-redes com outra bagagem, já era de seleção nacional. Era um guarda-redes titulado, Sim, é completamente sim, diferente. Sim, já chegava aqui de volta, diferente. E regresso ao Futebol Clube Porto, na iminência do Elton ser vendido, o Elton não é vendido. E tu sais para Braga. E eu tenho a possibilidade de ir para Braga e vou para o Sporting Clube Braga nesse ano. E voltas a ganhar lá mais um título. E volto a ganhar a Taça da Liga. Colocamos o Braga na Liga dos Campeões. Certo, é verdade, é verdade. Porque eu entro num Sporting Uma Clube, eliminatória contra o Udinese. E eu defendo um penalti. Essa é a tua vida. Eu defendo um penalti ao Udinese, um Panenka, do Mike Oswell, e esse penalti coloca o Braga na Liga dos Campeões não sei quantos anos depois. E, portanto, para mim foi logo não é um troféu, mas uma conquista muito grande, muito importante. E ganhamos a Taça da Liga. E foi então que acontece todo o alinhamento dos astros. Quando o Iker Casillas se lesiona no Real Madrid, o Real Madrid compra o Diego Lopes ao Sevilha e o Sevilha tem que ir comprar um guarda-redes para jogar a meia-final da Taça do Rei. E o Sevilha vai-me buscar por certo. Empréstimo ao Braga até ao final do ano e depois sim, no final do ano. Como é que isso acontece? Tal como eu acabei de explicar. Então, o Iker... mas já conseguiste perceber a esta distância como é que os teus empresários sugeriram ao Sevilha o teu nome? Os meus empresários não sugeriram. É o Monchi? Não, é o Monchi que está no Sevilha? Isto foi o Emery. Foi o Unai Emery. O Unai Emery, juntamente com o Javi Garcia, que era o treinador de guarda-redes, tinham feito um trabalho antes de um leque de 4, 5 guarda-redes que eles teriam que ter. É o trabalho normal, certo, de scouting. Normal, exatamente. Para o ano, se calhar temos esta hipótese, este perfil. O que é que acontece? Eles ficaram sem guarda-redes e tinham que tomar uma decisão. E de 4 ou 5 perfis, existia um que reunia os requisitos que eles procuravam, que era boa saída de jogo, à parte, obviamente, da parte de baliza. Sim. Boa saída de jogo com os pés. Quem é? São os 4. Depois, personalidade, liderança, caráter. Começaram-se a reduzir ali os guarda-redes até que fiquei eu pela questão de chegar e ter que jogar. Não ter tempo para me adaptar e ter esta à vontade com a pressão, gostar da pressão. O Sevilha, é verdade que é um contexto muito difícil para guarda-redes. A exigência no Sevilha é muito difícil. Exigem muito a um guarda-redes do Sevilha. Mas porquê? Não sei porquê, é cultural. O guarda-redes do Sevilha não tem margem de erro. Nunca percebi muito bem porquê, mas é assim. Foi com o Palop, foi comigo, foi com o Bono, é com o Niland agora. Não há margem de erro. Não percebo muito bem porquê, mas é assim. Mas era giro porque era exigente. E então, quando eu recebo a chamada para ir para o Sevilha, é muito giro porque eu digo ao meu representante na altura, o António Teixeira, e não dá para ir ontem. Porque eu tinha que ir na segunda-feira, eu tinha que viajar na segunda-feira e eu estava a atravessar uma fase no Braga
até isto coincide com o jogo com o Benfica, em Braga, que eu até nem estou muito bem no jogo, e estava a atravessar uma fase de menos confiança, uma fase de quebra de rendimento no Braga, menos confiança, as pessoas começaram a colocar o Kim, porque o Kim era da casa, e o Kim era de Braga, e começaram a colocar o Kim como é preciso tirar o Beto para meter o nosso Kim, e então eu estava a atravessar uma fase difícil em Braga, e foi quando se alinharam os astros, e surge a oportunidade de ir para o Sevilha, e foi então que eu tomei a decisão de aceitar, como é óbvio. Cheguei na segunda, fiz exames na segunda, treinei na segunda-feira, viajei na terça para Madrid, e joguei na quarta-feira à meia-final da Taça do Rei com o Atlético de Madrid. Isso é aqueles dias, é aquela semana de memória, não é? É aqueles dias que tu dizes assim, eu sonhei com momentos assim. Certo. Eu sonhei com viver Foi para isto momentos que eu trabalhei. assim. Então se eu palmilhei todo este caminho, se eu me sacrifiquei, se eu sofri, se eu chorei, eu não vou deixar que a pressão, de jogar este jogo seja superior à minha motivação e à felicidade de eu estar aqui. E então eu desfrutei tanto desse jogo, eu nem liguei à pressão. Eu nem sabia se estava a jogar com o Atlético, se era com o Real Madrid, se era com o Huesca, eu não sabia. Quer dizer, eu sabia, certo, mas obviamente. internamente eu não queria saber, porque eu queria era viver aquele momento e queria demonstrar, primeiro a mim e depois ao futebol, que eu tinha talento e qualidade para estar ali. E chegas a um nível, e estás num nível absolutamente fantástico no Sevilha, 3 Sim. Ligas Europas. Sim. A La Liga num período brutal da La Liga, Cristiano, Messi... Talvez superior à Premier na altura. Sim, eu diria completamente superior à Estava Premier. tudo, a nata toda estava ali. Neymar, Suárez, o Cristiano, o Messi, o Bale, Modric, estava tudo na La Liga nesses anos. E Sevilha, que é uma cidade fantástica. A Sevilha é maravilhoso. Mas é difícil, se calhar, trabalhar numa cidade como aquela. Né? É difícil porque, lá está, é uma cidade que exige muito. É uma cidade que vive muito para o futebol. Seja no Betis, seja no Sevilha. As pessoas vivem mesmo muito os clubes. De uma forma muito, muito, muito apaixonada. E, portanto, é muito exigente para nós, para os jogadores e para os guarda-redes, ser jogador do Sevilha. E nós, como ganhámos tantas vezes seguidas, nós criámos ali uma fasquia. Certo. Ou seja, quem veio depois, ou seja, os jogadores que vieram em épocas transatas não vindouras, seguintes, a fasquia era mesmo muito grande. É verdade que o Sevilha depois, em 4 ou 5 anos, ganhou mais 2, mas agora está a atravessar uma fase muito, muito, muito difícil. E o Unai Emery meteu-se num trabalho de caraças este ano porque vai jogar a Champions, e a Champions, quem sai não vai para a Liga Europa. Pronto, sim, é um desafio muito grande para o Unai, porque um dos anos nós estávamos na Champions e desceram para a Liga. E o Unai até colocou a questão, será que é melhor continuar na Champions? Ou ir ganhar a Liga Europa? Ou se calhar apostar fortíssimo na Liga Europa? Isto vai contra os nossos, porque nós temos que ganhar sempre, obviamente. Mas dado este contexto e os adversários que nós temos no nosso grupo, vamos apostar fortíssimo na Liga Europa. E o que é facto é que nós ganhamos a primeira Liga Europa e no ano a seguir foi quando se decide que o vencedor da Liga Europa vai para a Champions. E nós assim, se calhar vamos ter que ganhar para o ano outra vez. Pois. E ganhámos no ano a seguir outra vez e depois ganhámos no ano seguinte. Nós já falamos noutras circunstâncias, Beto, e o jogo da tua vida foi aquela final com o Benfica. Continua a ser? É verdade que é o jogo que se calhar mais me vai marcar para o público, porque é um jogo que marca, é uma final europeia, decidida tem um protagonismo muito grande nos penaltis, durante o jogo também, é uma final com uma das maiores equipas, que é o Benfica, com a sua massa associativa de milhões, portanto tem um impacto muito grande. E as pessoas associam sempre a mim à final da Liga Europa de 2014, mas é que eu ganhei muito mais coisas com outros clubes também, ganhei com a seleção, só que depois as pessoas têm uma tendência muito grande a associar-me só a um jogo. E eu fui muito feliz no Campeonato do Mundo do Brasil, quando eu joguei o Campeonato do Mundo do Brasil. Para mim, não há nada superior a jogar um Campeonato do Mundo com a tua seleção. Agora, se é um dos pontos mais altos, sim, sem dúvida alguma, uma final europeia, ganhares um guarda-redes defender penaltis, eu acho que não podes pedir muito mais, não é? Tu falaste do Campeonato do Mundo do Brasil e é neste período que eu te quero trazer aqui um episódio que toda a gente diz que foste tu, naquela zona mista, em Estocolmo. Sim. Quando está o Ronaldo a falar... És o maior do mundo. Pi. Pipi. Foste tu? Sou eu.
Porque é que sentiste ansiedade de dizer aquilo naquela altura em que ele está ali em direto? Foi no dia do hat-trick. Foi no dia do hat-trick, Sim, 3-2. foi no dia do hat-trick dele que nos colocou No Mundial, nesse Mundial. no Campeonato do Mundo. E ele faz um jogo que para mim é dos jogos mais brilhantes do Cristiano. Ele fez muitos hat-tricks na vida dele, fez póqueres, fez o que ele quisesse. Ele fez tudo, ele já fez tudo. Mas para nós que jogámos, e eu joguei muitos anos, duas décadas quase com o Cristiano, fosse no Sporting, fosse na seleção, o Cristiano teve muitos jogos, mas para mim um dos jogos que mais marca a carreira do Cris é esse Suécia-Portugal, onde ele nos literalmente coloca no Campeonato do Mundo com 3 golos. Quando muito faria pensar que estava muito difícil. E o jogo estava, eu lembro-me perfeitamente do jogo, o jogo estava mesmo muito difícil. Ele acabou por ser aquele abre-latas não, aquele abriu uma gasosa inteira, que foi tudo, e deu-nos uma... E aliás, acho que é visível numas imagens, entramos literalmente todos dentro do campo para festejar com ele, e foi então no túnel, no pós... no pós-jogo, sim, aquelas entrevistas rápidas. Quando o Cristiano está a falar, e eu digo que és o maior do mundo, pi. E ouve-se perfeitamente a minha voz. E depois de Sevilha, regressas a casa? Sim, regresso ao Sporting pela mão do Jorge Jesus. Já viste? Coincidências da vida, particularidades da minha vida e da minha carreira. O mundo do futebol é mesmo um T0, onde toda a gente se encontra. Toda a gente quer escapar, mas depois ao final toda a gente se encontra, porque é mesmo um T0 o futebol. Falaram sobre esse episódio para trás? Falámos, obviamente. Aliás, nós tivemos que falar. Óbvio. Eu tive que falar com o Jesus desse episódio, até mesmo porque eu sabia que o Beto chegando ao Sporting com o JJ, anos depois daquele episódio, ia ser motivo de falatório, se fosse na imprensa, fosse no que fosse. E então eu preferi ter uma conversa com o Mister e dizer assim: eu entendi o seu objetivo naquele dia, foi criar um mind game comigo e criar-me ali uma pressão quando eu ia jogar contra o Braga, pelo Leixões. E não quero acreditar que você pense realmente isso. Tu achas que eu ia pensar isso? Olha o guarda-redes que tu tornaste. Olha porque é que estás aqui. Então eu fui-te buscar, é porque eu acho que és um grande guarda-redes. Só que nesse dia eu tinha que arranjar algum mecanismo para te destabilizar. E foi esse. Se calhar não foi muito feliz da sua parte, porque tornou isto público e tornou isto numa bola de neve. E tu fizeste um jogo caraças nesse, e estou-me a recordar quando já está no Leixões também. Contra o Benfica dele. Contra o Benfica dele. Sim, contra o Benfica do Jesus. Não é nada pessoal, não se tornou nada pessoal, mas tornou-se sim numa forma de me... Em mais um motivo para eu me motivar. Funcionou assim, pelo menos comigo. Beto, e nesta altura, se calhar já muita gente ou pode pensar que o Beto não vai jogar durante muito mais tempo, mas a verdade é que tu jogas no Sporting, depois vais para a Turquia e voltas a ser muito decisivo também no Gostep. E na seleção, e continua na seleção. E continuas na seleção nacional, ganhas uma Liga das Nações. Certo. E é aquele lado de eu tenho que prolongar este prazer. Sim, eu volto para o Sporting eu quando saí do Sevilha tenho um bom mercado. Ainda tinha um bom mercado. Só que quando chega aquela palavra, quando chegou aquela palavra Sporting, eu fui buscar tudo aquilo que eu passei quando saí do Sporting e a maneira como eu saí do Sporting, então fui buscar isso tudo atrás. E utilizei a meu favor, utilizei como motivação. Não é como era uma espécie de... Não é como um revenge, não é como vingança nenhuma. Mas eu ia ao lado oposto, se era uma espécie de sonho de menino, sim, aos 30 sim, e alguns eu tinha anos. prometido ao meu pai, eu vou regressar a esta casa, eu vou voltar aqui. Eu não devia, ou não merecia, se calhar ter sido tratado como fui, ou sair como saí. Portanto, eu um dia vou regressar, seja como for. E então, em 2017, quando soou a palavra Sporting em cima da mesa, uma das equipas que eu tinha, eu falei com o meu representante e eu disse: é aqui. Pronto, mas não quero saber quanto é que eu vou receber, não quero saber nada. Portanto, isso é para si, não vou pedir nada. Isto é literal e verdade. Eu não pedi nada ao Sporting. Fui para o Sporting sem saber muito bem quanto é que eu ia receber, os anos de contrato. Fiz 4 anos de contrato. E um guarda-redes com 34 anos, fazer 4 anos de contrato não era fácil. Mas eu diria que é quase impossível. É quase impossível, grande, é quase 34 impossível. Anos. Mas o que é facto é que eu fiz um contrato de 4 anos e no final do primeiro ano peço ao Sporting para sair. Porquê? Porque eu quis autodesafiar-me outra vez. Porque eu não estava muito... Não estavas confortável com aquela ideia? Com o meu papel. Eu fiz só 9 jogos ou 10 jogos nesse ano.
o Rui também estava na iminência de sair, depois não saiu, não foi vendido o Rui Patrício, tive que ficar. Depois o Rui Patrício já trazia uma bagagem também de Sporting, de seleção. Éramos os dois guarda-redes de seleção. Tanto é que vamos os dois à taça... À Liga das Nações? Não, à Liga das Confederações. A Taça das Confederações, sim. Que ainda era Taça das Confederações em 2017. Na Rússia, exato. 2017, não, 2018. 2017, 18. A Taça das Confederações é 17, o Mundial em 18. Pronto, exato. 17, depois vamos ao Mundial na Rússia 18, exatamente. Portugal perde contra o Chile, se não me engano. É eliminado pelo Chile nos quartos de final. Sim. Chile, pode ser? Eu tenho quase certeza, penaltis por aí. Mas resumindo, como eu não tinha a utilização que eu queria, o papel que eu queria, comecei a ter um papel muito mais de balneário, de liderança, e eu achei que eu acho que tinha muito mais ainda para dar, a nível de campo, a nível de jogo. E então falei com o Mister, falei com o Presidente e pedi... deixem-me sair, por favor. Eu agradeço tudo ao Sporting, mas eu preciso mesmo de sentir-me feliz e realizado e motivado, porque eu ainda sinto que tenho mesmo muito para dar, para crescer e para dar. E eu aceito e agradeço o papel que vocês querem que eu tenha, mas eu acho que ainda tenho muito para dar. E então foi que eu fui para a Turquia, abracei um projeto fora da caixa. Completamente fora da caixa, porque ninguém conhecia, nem eu conhecia o clube onde eu fui jogar. Não conhecia, eu confesso, eu não conhecia, nem ninguém conhecia. Então como é que te aparece? Aparece o empresário que te é o meu representante que está aqui, isto. O presidente agora é este, o estádio vai ser este, o projeto é este. E eu, olha, e a cidade? Eu perguntei, e a cidade? E a cidade é esta. Comecei a juntar todos aqueles ingredientes, projeto, cidade, qualidade de vida. Posso deixar a minha impressão digital num clube, não é? Porque eu indo para um clube muito desconhecido, se eu conseguir os objetivos do clube, deixo mais uma impressão digital e deixo memórias nas pessoas. E foi aquilo que eu consegui, deixar memórias nas pessoas da Turquia, principalmente no clube onde eu joguei. Tive um rendimento altíssimo, fui super feliz na Turquia. Acho que foi dos sítios onde eu mais me senti feliz. Até senti algo que não é bom e mau, que é idolatrado. Sim. Na Turquia fui idolatrado e eu até nem me sentia muito confortável com isso. Na Turquia é muito assim. Não me sentia muito confortável com isso, mas para o teu ego... Até porque na Turquia, e eu acredito que continua a ser, ou era também nessa altura, os adversários, os adeptos fora tinham muita dificuldade em deslocar-se e tinhas muitos adeptos em casa e fora era mais... Nós tínhamos o estádio, o Presidente fez um estádio novo, não sei se com 30 mil ou 30 e poucos mil lugares. Isto eram os jogos todos lotado. E nós tínhamos a capacidade de levar 3, 4, 5 mil fora. Todos os jogos fora. Portanto, aquilo estamos a falar de um universo de quase 5 milhões de pessoas. Certo. Eram 4 mil e tal milhões, 4 ponto qualquer coisa milhões de habitantes. E depois só havia uma equipa na primeira, que era a nossa. Portanto, era muita gente a ver o jogo. Muita gente apaixonada, uma cidade que parava. Uma pessoa ia a qualquer lado e lá eles chamam Khaled é guarda-redes. Está aqui o Gostepe, Khaled, Beto, não sei o que mais, era tudo. Aquilo era uma loucura, era uma autêntica loucura e senti-me verdadeiramente feliz e aquela sensação de que não te arrependeste da decisão que tomaste, independentemente da crítica das pessoas. Então, mas quem é? Claro. Que clube é esse? Eu disse, eu não quero saber que clube é este. Porque desde que eu chego e que me sinta feliz e que cumpra com os meus objetivos e abraço o projeto e faça parte do projeto e no dia em que eu sair, anos depois, tal como acontece hoje em dia, anos depois as pessoas ligarem, as pessoas mandarem mensagens, as pessoas nas redes sociais, no estádio, eu ainda tenho uma tarja com a minha cara no estádio. Isto para mim é muito melhor do que qualquer troféu que eu possa ter ganho nesse clube. Claro. Esse reconhecimento, para mim, é das melhores coisas, do mais rico que há no futebol, é o reconhecimento. Tu regressas a Portugal, Beto, na altura da pandemia. É por força disso? Até porque a Turquia também é muito fustigada na altura da pandemia. É verdade que a Turquia sofreu muito com a questão da pandemia. Porquê? Porque os jogadores estrangeiros na Turquia recebiam na moeda europeia e a lira turca disparou, mas disparou... Eu quando cheguei estava a 13 e qualquer coisa, passou para 12, 13, 14. Ou seja, era insustentável para os clubes multiplicar todo o nosso salário por 14. Claro.
Uma coisa é multiplicares por 3, outra coisa é multiplicares por 14. Então começou a ser insustentável para os clubes ter estrangeiros. O clube falou comigo, tivemos... eu ainda tinha um ano de contrato, chegámos a um acordo. Eu tinha muito mercado na Turquia, obviamente com outros valores. Tenho um problema familiar. Eu tenho um filho aqui no Porto, em Matosinhos. Tenho um problema aqui familiar. Surge a possibilidade de eu regressar ao Leixões. Se me disseres a mim que é o cenário ideal para mim, não, porque eu fazia parte da seleção e eu estava pré-convocado para o Euro. Só que o Euro não se realiza. É verdade. O Euro atrasa-se um ano. Um ano. Passa a ser em 2021. Eu vou para o Leixões e deixo de ir à seleção, obviamente. Só que eu tomei uma decisão de ir para a segunda Liga para o Leixões por questões familiares, porque o Vítor Oliveira ia pegar Na equipa. no clube. Eu falo com o Ia Vítor ser o diretor Oliveira desportivo. e trazia um projeto, trazia credibilidade, ia trazer o Beto outra vez. Ia-se juntar o Beto e o Vítor Oliveira novamente no Leixões. Era romântico. Era até romântico. Sim. Os adeptos estavam de costas voltadas para o clube. O Iam-se clube aproximar. sem grande projeto. Vítor Oliveira, o Beto, voltavam os adeptos, voltava a credibilidade, voltava a Câmara Municipal, voltava muita coisa a acontecer no clube. E infelizmente o Vítor faleceu. Eu continuei com a minha palavra, voltei para o Leixões, ingresso no Leixões. Lá está, por razões familiares, muito por razões familiares. Jogo 6 meses no Leixões, conseguimos o primeiro objetivo, que é manter o Leixões. Certo. E surge a oportunidade, mais uma vez Jorge Costa liga-me e tenta-me levar para o Farense. E eu vou para o Farense, para a primeira divisão novamente. É quando eu sinto que, com quase 40 anos, a Primeira Liga deseja-me ainda. Será que eu ainda tenho competências para jogar na Primeira Liga? E tinhas. E tinha. E a verdade é que eu tinha. É verdade que o Farense acabou por não conseguir o objetivo, mas tive ali meia temporada no Farense com prestações reconhecidas. Correu-me tudo muito bem mesmo. E foi então, e isto agora vamos quase ao princípio. Ao início, claro. Foi então que eu pensei que com 40 anos ainda ia ter muito mercado. E foi quando o mercado me disse: estás bem, mas 40 anos são 40 anos e se calhar é melhor arrumar as luvas e as botas. E ia arrumar as luvas e as botas. Só que psicologicamente não estava preparado. Foi uma carreira bonita, Beto. Muito. Eu acho que foi tão linda a minha carreira, tão trabalhada, foi muito a pulso. Humberto, foi muito a pulso mesmo. Eu trabalhei mesmo muito durante toda a minha carreira. Tomei boas decisões, tomei más decisões, como tudo na vida, mas olho para trás e acho que esse é o meu grande troféu, título, é olhar para trás e dar muito valor ao meu percurso. Mais do que as pessoas olharem, o Beto ganhou tudo, Sim. Ganhou muita coisa, muitos títulos, 4 Ligas Europa, ok, é lindo. Uma Liga das Nações. Uma Liga das Nações, muita coisa. Mas eu dou muito mais prestígio ao meu percurso, o facto de ter caído, levantado e conseguir chegar. Esse para mim é o meu grande título, foi o meu percurso. É assim um guarda-redes, cai e levanta-se. Exatamente, nunca melhor dito. Olha, quem é que merece o teu maior agradecimento? Vítor Oliveira. Os meus pais em primeiro lugar, porque se eu não tivesse a educação, os valores que eu tive, se eu não tivesse visto em casa exemplos de superação, exemplos de trabalho e de resiliência, eu não teria sido, não me teria transformado no menino, adolescente, homem que fui. E depois o Vítor Oliveira, porque quando estava em tão maus lençóis, foi aquela primeira pessoa que disse assim: não, tu vales, tu mereces, tu vais. E é comigo que tu vais. Portanto, entre os meus pais e o Vítor Oliveira, são, para eles, os maiores agradecimentos. Só me falta tu escolheres ou escreveres aqui o teu 11, no meio de milhares de jogadores que tiveram contigo. Tu podes nos dizer quem são eles. Começas na baliza, vais por aí à frente. Podes eu vou-me colocar na baliza. Como quiseres. Portanto, eu vou colocar mais 10. Vais. Para ser mais fácil, não escolheres aí um guarda-redes. Não, vou-me colocar a mim porque, não, obviamente que isto é sujeito à crítica, mas dou muito valor ao meu caminho, àquilo que eu consegui pelo meu trabalho, portanto. Estás tu na baliza. Depois. João
João Cancelo, João lateral Cancelo. direito. Seleção. Na seleção. Teve Sim, contigo mas na seleção. é geral ou Não, é geral, no é geral, é não no é? geral. É jogadores que jogaram contigo. O melhor 11? Sim, ou o 11 que tu para ti consideras que é o melhor. Podem não ser os melhores jogadores. Pronto. João Cancelo. Podem ser tipo na os teus direita. melhores amigos, não é? João Cancelo na direita. Não vou pelos melhores amigos, vou mesmo pelos melhores. Melhores João jogadores. Cancelo, Bruno Alves, Bruno Alves, Ricardo Carvalho e Pepe. Os 3 centrais. Vai jogar na nova tática? Vou jogar com 3 centrais porque eu tenho que meter os 3. Pois, desse calibre tens de pôr. Que é isso que às vezes acontece aos treinadores. Tenho que os Exatamente. meter. Fábio Coentrão, defesa esquerdo. E agora vou colocar 2 médios que para mim foram os melhores médios com quem eu joguei. Um deles não tenho dúvidas nenhumas, Manuel Fernandes. Curioso. Sim. Curioso. Gosto sempre deste exercício porque é interessante também ver as vossas escolhas. Porque o Manuel Fernandes para mim foi dos melhores jogadores que eu vi a jogar. E ele está contigo também na seleção agora na Rússia, no Mundial da Rússia. Manuel Fernandes, João Moutinho, Raul Meireles. A crítica vai dizer que tu estás a escolher 3 médios defensivos. Mas tu escolhes. Não me importa, porque o Manuel Fernandes chegava lá. Exatamente. E o Raul, e o João. Raul, e o João, portanto, são médios box-to-box. É aqui uma boa escolha. E com depois, Chuta Meireles. obviamente, Chuta Meireles é icónico. Sim. Agora é assim, eu tenho 5, 3, certo? Certo, 5, 3. Faltam-me 2. Faltam-te 2. Tinha 3 para colocar, ou 4, portanto eu vou cometer aqui uma injustiça muito grande, porque eu podia colocar aqui o Nani, poderia colocar aqui o Quaresma, porque mereciam estar aqui, e eu vou colocar 2 avançados, que não são 2 avançados, é um médio muito ofensivo e um avançado. Vou pôr o Deco e o Cristiano Ronaldo. Portanto, isto aí é um soberbo. Portanto, este é esse 11 era campeão do mundo. Poderia estar aqui muita gente, Quaresma, Nani, mas Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Pepe, Fábio Coentrão e João Cancelo, Manuel Fernandes, João Moutinho, Raul Meireles, Deco e Cristiano Ronaldo. Este aí é um 11 espetacular. É o meu, mas poderia estar aqui muitos mais. Muitos mais. Beto, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado Pela oportunidade.